Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para iniciar o nosso livro do terceiro bimestre, na nossa página 136, conteúdo de ciências. Abram aí, página 136, 137, 138, 139 e 140, tá bom? Como foi o final de semana? Legal? Muito bem. Então, vamos lá, iniciando o nosso conteúdo na página 136. O conteúdo é a origem dos alimentos, ok? Então, vamos lá. Você sabia que nem todo alimento comprado no mercado faz bem à nossa saúde? E que o consumo de certos tipos de alimento podem levar ao desenvolvimento de várias doenças? Nesta aula, você aprenderá a diferença entre alimentos naturais e industrializados e como eles podem influenciar na nossa saúde. Ao olhar a imagem acima, podemos observar diversos produtos encontrados nos supermercados. Para fazer compras, em um supermercado, as pessoas geralmente montam uma lista. Quem vai no mercado com a mamãe sabe que quando a mamãe fazer uma compra grande de mês, geralmente se faz uma lista daquilo que a gente quer trazer para a nossa casa, né? Então, nessa lista são adicionados os produtos a serem comprados, como, por exemplo, carnes, queijos, cereais, frutas, biscoitos recheados. Mas será que tudo que colocamos nessa lista de mercado faz bem à nossa saúde? Fica aí a pergunta. Para responder a essa pergunta, é necessário conhecer os conceitos de alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Então, na página 137, a gente vai entender essa diferença. Primeiro, sobre os alimentos naturais, ou in natura. São aqueles retirados diretamente de plantas e animais e que não sofrem nenhum tipo de alteração, como frutas, verduras, legumes, carne bovina ou de aves, entre outros. Ou seja, são alimentos que não passam por nenhum tipo de processo, sendo consumidos basicamente da mesma forma que são encontrados na natureza. E aqui do lado nós temos um exemplo, de alimentos naturais. Agora, sobre alimentos processados. São aqueles que receberam a adição de conservantes, tais como sal ou açúcar. São exemplos desses alimentos: pães, queijos, sardinha enlatada, frutas cristalizadas, entre outros. Apesar de não serem tão prejudiciais à saúde, os alimentos processados não são os mais indicados, pois o seu consumo em excesso pode ser danoso ao nosso organismo, para o nosso organismo. Nós temos aqui do lado um exemplo de alimento processado. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por diversos processos industriais que provocam uma grande mudança nas características originais do alimento. Esses alimentos passam a ter formulações ricas em gordura, óleos, açúcares, realçadores de sabor, aromatizantes, corantes, entre outros. Dentre esses alimentos, podemos citar os refrigerantes, biscoitos recheados, sorvetes e entre outros. Observe a diferença entre os produtos: alimento natural, alimento processado e alimento ultraprocessado. Então, nós temos o exemplo do milho como alimento natural, o milho enlatado como alimento processado e o biscoito de milho como ultraprocessado, tá? Para que vocês possam entender a diferença deles. Podemos observar que o milho passou por transformações até chegar à produção do biscoito muito processado. Nesse caso, o alimento passou por diferentes processos industriais, não possuindo mais as suas características originais. Os alimentos naturais devem estar presentes em nossa dieta,
já que não passaram por mudanças e conservam seus nutrientes. Os alimentos processados devem ser consumidos com moderação, enquanto os alimentos ultraprocessados devem ser evitados. Ou seja, são os alimentos que nós não devemos de jeito algum comer, tá? Porque realmente faz muito mal para nós. Uma alimentação saudável é aquela em que o nosso organismo está recebendo, página 138, os nutrientes necessários para o seu funcionamento. Nesse tipo de alimentação, a quantidade, variedade e a qualidade dos alimentos são levadas em consideração. Uma má alimentação pode deixar o nosso corpo fraco e passível de desenvolver diversas doenças como obesidade, diabetes. Essas doenças mexem com o equilíbrio e funcionamento do organismo. Por isso, é importante o consumo consciente de alimentos de boa qualidade. Você sabia que uma criança acima do peso pode ser considerada desnutrida? Isso se deve a uma má alimentação rica em açúcares, sódio e gordura. Atualmente, as crianças estão consumindo de maneira excessiva todo tipo de alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, exemplo, que aqui não fala. Esse macarrão instantâneo que está se referindo aqui é o miojo, que muita gente gosta, inclusive eu, mas não é indicado. Biscoitos e refrigerantes. Por isso, a obesidade infantil vem crescendo cada vez mais no mundo. Aí aqui ficam os exemplos dos alimentos ultraprocessados e que a gente não deve comer. Atividade resolvida. Vamos lá. Karina estava no mercado com seu avô quando percebeu que a mesma estava lendo os rótulos das embalagens. Ela achou a situação estranha e perguntou o porquê dela estar fazendo isso. Segundo a sua avó, tá? Desculpa. É assim que sabemos o quanto o produto é industrializado. Você concorda com a avó de Karina? E aí, o que vocês acham? Eu concordo, porque só desta forma a gente vai saber o que a gente está levando para dentro da nossa casa. Se vale a pena para a gente, ou se não vale a pena. Se é um alimento que vai, ao longo do tempo, me deixar doente de alguma forma, por estar consumindo aquele tipo de alimento, ou se é um alimento que vai fazer bem para a minha saúde, Então, a resposta é sim. É através do rótulo que descobrimos os ingredientes presentes no alimento e uma grande quantidade de ingredientes mostra que o alimento é ultraprocessado, ok? Você sabe qual é o alimento mais consumido no Brasil? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a gente já conhece, que a gente já teve uma matéria em que falava sobre o IBGE, é o café. De acordo com a pesquisa, o café é o alimento mais consumido no Brasil, seguido do feijão e também do arroz, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo, sobre origem dos alimentos. Falei um pouquinho sobre os alimentos naturais, sobre os alimentos processados e os ultraprocessados, que são os alimentos que nós não devemos, de forma alguma, consumir. Temos que dar sempre preferência aos alimentos naturais, que são aqueles que são retirados da terra, dos animais, porque esses não fazem mal à nossa saúde, ok? Então, agora vocês vão realizar os exercícios da página 139 e 140, tá? A 140 é uma experiência. Possa ser que, de repente, não dê para fazer em casa. Mas se fizer, é bem legal, tá bom?
Então, façam aí os exercícios da página 139 e 140, ok? Bye, bye. Já volto com matemática, hein? Beijão!